hoje o STF publicou o acordo, né, que tornou o ex-presidente Bolsonaro oficialmente réu, e justamente hoje, olha que coincidência, Tereza, o ex-presidente passou mal em um evento público, né, teve que ser levado às pressas para o hospital, ele estava ali na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, sentiu fortes dores abdominais, e aí muito rapidamente a governadora do estado, Fátima Bezerra, se empenhou em disponibilizar um helicóptero para que ele fosse levado com urgência para a capital do estado, né, Natal, e teve toda a assistência ali, inclusive do SUS. Né, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava em um evento do PL chamado Projeto Rota 22, em que a ideia é circular pelo interior do Nordeste, com palestras, oficinas, eventos diversos, né, uma espécie de campanha de um candidato inelegível. Enfim, eu queria só, antes de te passar a palavra, Tereza, lembrar que foi, por acaso, no interior do Rio Grande do Norte, onde o ex-presidente foi atacado por abelhas. Não sei o que tem no interior do Rio Grande do Norte, mas estou achando bem interessante isso. O acórdão foi publicado, que é o resumo ali daquele julgamento que nós assistimos, que resultou no acolhimento da denúncia contra os primeiros 8 golpistas, né? Bolsonaro e mais 7 companheiros de golpismo. Mas o Supremo também, a primeira turma, abriu a ação penal. E a ação penal, podemos já memorizar, é a P2668. Tá? Nós vamos falar muito esse número. Isso significa o seguinte, que o Supremo está fatiando, né, o processo, então haverá essa ação penal 2668 envolvendo os 4, ela já vai começar a tramitar, né, o acórdão publicado, a ação penal aberta, então agora vem a chamada instrução do processo, né? Aí começa todas aquelas fases que nós sabemos, apresentação de defesa, audição de testemunhas, e tudo vai indo até as alegações finais, quando a defesa apresenta suas últimas alegações e a acusação também. Todos nós sabemos que o Bolsonaro tem desprezo pelo SUS, né? Imenso desprezo. Então, a gente viu, aí como assim, o mundo dá muitas voltas, aqui se faz, aqui se paga, aquelas coisas todas. Ele precisou do SUS para ser socorrido. O ministro Alexandre Padilha da Saúde fez uma postagem aí, ironizando, né, o fato de ele ter sido socorrido com uma ambulância do SAMU, o SAMU, que é uma criação do governo Lula II, né, foi quando foi criado o SAMU. Antigamente, as pessoas não olham muito para trás aqui no Brasil. A gente precisa sempre olhar para trás para ver como melhoramos, né? Quando o SAMU não existia, né, assim, alguns hospitais dispunham de alguma ambulância para fazer um transporte de doente, mas não existia um serviço de transporte de doentes para recolhimento ou também para entrega, né, do paciente, quando ele deixa o hospital e tal. O SAMU foi uma das coisas um dos grandes saltos de qualidade que houve no SUS, né, no segundo governo Lula. Então, teve isso, e teve lá, acho que a governadora Fátima fez o que devia mesmo, colocou um avião à disposição, deu toda a atenção que ela podia ao Bolsonaro, que está lá com mais um problema, que dizem que é da facada e tal, mas não tem nenhuma gravidade maior, né? Parece que ele tem uma sequela ali que de vez em quando provoca reações, dores abdominais e tal. Em suma, acho que isso aí a Fátima fez o que tinha que fazer mesmo, né? Imagina, vai dar pretexto para ele falar que ficou no Bolsonaro, que ficou no Rio Grande do Norte, não foi socorrido, não sei o quê, e ainda falar mal do SUS que ele ia fazer isso. Agora ele nem pode fazer, será que ele fez um agradecimento ao SUS, né? Duvido, né? Já pensou, né, Florestan, se ele trata se a governadora Fátima Bezerra o trata como ele tratava os governadores do Nordeste durante a pandemia, né? Como ele tratou também a população brasileira durante a pandemia, né, que levou mais de 700 mil vidas, né? Fico lembrando também que a tragédia, na época que ele era presidente, e que ele colocou vários ministros incompetentes na saúde, o pior deles, para mim, né, foi o Pazuello, que era um cumpridor de ordens e que teve uma passagem terrível, porque foi justamente na época da pandemia. Mas eu lembro ainda que foi por pouco que nós não ficamos sem o SUS, porque o processo de desmonte da saúde pública tinha começado durante já o período do Temer, né, desmontando ali o Mais Médicos, né, vocês lembram o sucesso que foi o Mais Médicos, a importância que teve no interior do Brasil, no atendimento das populações mais carentes e mais distantes, né? E o empenho
que foi feito pelo governo Bolsonaro para dar sequência àquilo que o Temer queria, né, que era iniciar a privatização do Sistema Único de Saúde, né? Eu lembro do Mandetta, que estava tocando para frente esse projeto junto com Paulo Guedes, né? E por pouco, a pandemia chegou, por pouco eles não teriam privatizado um pouco, assim, momentos antes da chegada da Covid no Brasil. Se não fosse, se eles tivessem conseguido sucesso, certamente o atendimento à população teria ficado muito mais comprometido, né? O Bolsonaro nunca deu atenção às questões de atendimento à população. Ele se faz de vítima, né? Agora há pouco já postou uma foto dele com os tubinhos, aquela cara dele, né? Eu fico pensando que sujeito, ele usa a doença dele para se vitimizar, né? Numa apelação incrível, né? Tudo que ele faz é apelo, né? Ele não correu uma lágrima dele por ninguém no Brasil, por nenhum morto no Brasil, nenhuma lágrima. Ele não foi visitar um paciente da Covid, ele não visitou, né? Mas aí quando é ele, depois aparecia, não sei se vocês lembram disso, na época da Covid, né? Que ele era atleta, que a Covid nunca ia pegá-lo, porque ele era um homem forte, atleta, né? Mas, no entanto, vira e mexe, está com o intestino preso, né? Agora só falta prender mesmo ele, né? Acho que o STF vai tratar de colocar ele no seu devido lugar, depois de tudo que ele fez, né? Querendo anistia e usando aí, no momento que ele agora já é um réu oficial, né? Vai ter que responder na justiça, ele aparece nessa cena, não é nada discreto, usa os problemas de saúde dele para fazer cenas para o grupo de extrema-direita.